Bom, estamos na fazenda Vale do Buriti, município de Jussara, para conversar com o antropólogo, professor emérito da Universidade Católica de Goiás, Mário Arruda. 81 anos, nasceu no meio indígena, tem uma extensa atividade junto ao conhecimento desse povo, né? E nós vamos conversar aqui agora com o professor Mário Arruda, que também foi criador, um dos criadores do IGPA, né? O Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, né? Tem um profundo conhecimento, é um professor, né? Nosso mestre. E o tema, professor, que eu gostaria de abordar com o senhor é Itapirapuã. O significado, ou a história que a gente pode falar a respeito desse nome. Se a gente tomar palavra por palavra, dá para a gente entender. Ita, em tupi, significa pedra. Pira, ou pirá, significa peixe. E poã, aí vem a discussão. Pode ser pedra branca, ou pode ser pedra inclinada. Itapirapuã, a pedra inclinada dos peixes, ou a pedra branca dos peixes. Itapirapuã é o nome do rio Itapirapuã, que o senhor sabe aqui. Exato. Próximo, né? E esse rio deu nome à cidade de Itapirapuã, né? Logicamente. Mariano Hortêncio, escritor conhecido, que o senhor também conhece, falou, e aí eu queria conversar com o senhor um pouquinho sobre isso, sobre o lugar no município que tem uma pedra, lá no rio, na beira do rio, tem uma pedra muito grande, uma pedra branca, bonita, grande, onde antigamente ela servia de suporte para uma ponte de madeira muito grande, lá inclusive chama Ponte Velha, o lugar onde está essa pedra branca. E que os índios tupis da época chegaram ali, quando eles chegavam para contar onde que os bandeirantes estavam acampados, né, que eles pronunciavam Itapirapuã, que era a pedra branca do poço do peixe. Então ele colocou que seria esse significado. O que o senhor pode falar? O senhor acha que Mariano Hortêncio pontuou corretamente essa história? Por que o senhor fala um pouquinho sobre isso? Ele está certinho. Tem esse poã aí, tem o sentido de branca, mas tem também de inclinada. E o pira é porque ali, talvez, os cardumes de peixe rondavam ali, né? Era onde os índios usavam para pescar. Então vamos falar sobre a pedra branca do poço do peixe, Itapirapuã. Fazendo aqui um exercício aqui de imaginação, de viagem no tempo, para nós imaginar quando teve aquele momento lá, dos bandeirantes acampados naquele lugar, onde se deu nome à cidade, quando os índios chegaram, né, e viram eles, e eles pronunciavam aquele local como Itapirapuã. O senhor diria, ou nós podemos dizer, que foi um momento amistoso ou um momento de hostilidade, aquele contato entre os índios e os bandeirantes que construíam a estação de telégrafo? Não, os que fizeram a estação de telégrafo foi a turma do Rondon. Naquele tempo, o Rondon tinha um lema: morrer se preciso for, matar nunca. O Rondon respeitava muito os índios, mas quando o Rondon passou por ali, não tinha mais índio. Ele passou ali por mais ou menos 1918, né? 1918, 1915, não tinha mais índio ali. Os índios dessa região toda aqui de Goiás, Itaberaí, Itapirapuã, Jussara, ali na cabeceira de Jaú-Paci, na cabeceira do Rio Claro, ali os bandeirantes mataram 8.000 índios num ataque só. A gente tem esse relato nos documentos de Goiás Velho, quando era a capital. Então, bandeirantes que não foi Marechal Rondon. Não foi. O Marechal Rondon anterior. É bem anterior, foi por volta de 1600. 1600 e pouco, quando os bandeirantes chegaram aí com a Anhanguera em Goiás Velho, e depois se expandiram para cá. A missão do bandeirante, a gente trata o bandeirante como um herói,
mas eu falo isso nas escolas, às vezes o pessoal não gosta, mas eu falo, bandeirantes foram bandidos, eles foram assassinos de índios, eles foram estupradores de mulheres, matadores de crianças, entende? Porque eles iam para cá para pegar índio para escravizar. Você acha que iam fazer graça? Então o Marechal Rondon não teve como ter esse contato com os índios, porque já não tinha mais índios. Não teve, aqui não, aqui em Goiás ele não teve. Depois ele montou na estação Floriano. Sim, conhecemos lá. Ele passou por lá e acampou lá. Aí depois foi para a Barra do Garçá. Agora dali para frente ele já encontrou o Então, Chavante. Então quando o Marechal Rondon esteve fazendo essa linha de telégrafo, o nome Itapiropuã Já existia. já existia. Era tradição passada pelo... De mais de 100 anos atrás. Muito bem atrás. Já era a tradição passada pelos índios. Aqueles índios de Itapirapuã, a data que nós escolhemos nos sítios arqueológicos, eles viveram ali entre 1100, 1200 e 1300. Antes do descobrimento eles já estavam ali. E aí eles foram até 1600, até 1700, quando eles foram massacrados pelos bandeirantes. Em 1971, quando nós estávamos fazendo o primeiro levantamento de sítios arqueológicos, aqui na região de Itaberaí, que Itaberaí também significa Itaberaí, a pedra riscada, nós estávamos fazendo levantamento, ali naquela onde tinha aquele campo de futebol, nós paramos para um dia, o sábado, às 4 horas, paramos para ver o jogo, aí começamos a olhar em volta do campo, estava cheio de cacos de panela de índio. Era uma aldeia antiga, uma aldeia grande, a 10 quilômetros de Jussara. Tem até um nome engraçado. A aldeia ficava lá em cima, onde era o campo de futebol, onde é um lugar plano, e mais descendo para o lado da ponte quando você passa lá, você vê o córrego Divisa. Sim, tem lá a placa, o córrego sim, Divisa. sim, Lá conheço. em cima no plano era a aldeia. E mais para a beira do córrego, nós achamos 14 panelões de barro cheios de ossos dos índios. Era o cemitério onde eles enterravam. Essa aldeia, então, ali, pode ter sido essa aldeia desses índios que deram esse nome ao rio. Ao rio Era rio Itapirapuã. Que índios eram esses? Tupi. Tupi. A cerâmica deles era tupi. Aqui na região, o senhor tem conhecimento da possibilidade de uma Tem, aldeia em outro lugar próximo? Ali, abaixo da Fage descendo para o rio, aquele rio que tem ali abaixo da Fage. Palmeira? Não, Palmeira. é aquele que costa Jussara ali. Olha, O Palmeira. Ali, da boca do Palmeira até ele encontrar com o Água Limpa, era uma grande aldeia. Olha, hoje onde é Sanquerlândia, onde é a igreja de Sanquerlândia, lá era uma grande aldeia. Os bandeirantes massacraram a aldeia lá. Aniquilou tudo. Depois ainda prenderam os caiapó que eles conseguiram prender. A Damiana da Cunha, você já deve ter ouvido falar, Já, sim. uma índia caiapó. Ela resolveu se entregar e convenceu o seu povo a não lutar contra os bandeirantes, que era besteira lutar contra o bandeirante. Era arco e flecha contra trabuco, contra arma de fogo. Né? Mas ela não conseguiu todo mundo a se entregar, embora um bocado se entregaram e foram presos lá nos aldeamentos do governo. Mas, por exemplo, ali depois de Jaú-Paci, subindo o Rio Claro, lá o registro conta que eles massacraram 8 mil caiapó que resistiram ali naquela região. O Rio Caiapó que está para cima foi o último trecho do Rio Caiapó, foi que eles foram massacrados. E como Onde hoje é Caiapônia, vem o nome da cidade, era uma grande aldeia Caiapó que foi massacrada. E como que os índios de Aruanã conseguiram sobreviver a esses massacres? Porque ainda tem, né? Tem. Porque está muito próximo, né? Carajá. Os bandeirantes não foram para aquele lado. Foram. O bandeirante, um tal de Coronel Pires, não sei de quê, chegou em Goiás Velho com 9 mil carajá que ele trouxe da Ilha do Bananal. 9 mil. O carajá nunca foi um índio guerreiro, ele se entregava. Ele entregava as mulheres dele para os bandeirantes para não ter briga, para escapar. Ele sobreviveu assim.
E outra coisa grande que eles sobreviveram, os índios de Carajás de Aruanã sobreviveu, eles naquele tempo eles viviam em Britanha. Nós achamos uma aldeia perto do lago dos portugueses em Britanha, de quase 6 quilômetros de extensão em volta do lago, que era uma grande aldeia Carajá, quando em 1856, o Marechal Couto de Magalhães chegou em Aruanã para fundar a Vila de Leopoldina, que era um presídio que eles traziam os presos do Rio e do São Paulo para ficar ali. Os índios estavam em Aruanã, onde eles estão hoje, era a aldeia deles. Só que quando chegou essa turma, eles fugiram para dentro do Rio Vermelho. E resistiram lá até amansar tudo. Na nossa região aqui, então, desse relato, tudo que o senhor fez, Aruanã ainda tem aldeias indígenas. Tem uma aldeia indígena, que hoje já está evoluindo bastante, com a aldeia ficou com poucos habitantes. Se você for em Aruanã, lá eu sou considerado um deus. Uma vez eu até fiquei impressionado, eu conversando com o cacique, a mulher do cacique, um menino chegou e bateu no meu joelho assim, e eu passei a mão na cabeça dele. O menino correu e falou para a mãe: mãe, eu toquei nele. Aí eu digo: nossa senhora. Porque eles moravam numa favela. Nos anos 80, quando eu cheguei lá, 83, era uma favela, coberta de lona, e o menino que cresceu lá, até outro dia eu quero encontrar com ele ainda, quando chovia dentro do barraco deles, ele era pequenininho, a mãe colocava uma bacia, ela trabalhava lavando roupa para a cidade, colocava ele dentro de um bacião e cobria com a outra bacia, para não molhar proteger da chuva. Eu digo: tu é filho da bacia, rapaz, para não molhar da chuva. Então, aí eu fiz um projeto pela Universidade Católica e conseguimos R$200.000, aí reconstruímos a aldeia. A partir de 85 até 90, construímos a aldeia, demarcamos o território, brigamos, conseguimos 150 alqueires no Mato Grosso em frente, conseguimos 150 alqueires atrás numa fazenda, e hoje a aldeia lá está bem colocada. Construímos uma escola bilíngue lá dentro, construímos um centro de vender artesanato, e hoje eles vivem bem. O pessoal diz: Mara Arruda, esses índios hoje estão numa boa. Tem uma casa na cidade e outra no sítio. Aonde, lá na fazenda, onde eles criam porco, galinha. Por isso que essa criança quis tocar no senhor, é o reconhecimento. Todas essas benfeitorias e esse benefício que o senhor fez por eles. Né? Professor Mário Arruda, eu quero agradecer muito esse momento, nós estarmos aqui vivendo junto com o senhor um pouco dessa história aqui da nossa região, né? É a nossa história. É muito bom que você relata isso aí, que faz parte da nossa cultura, porque tem a consciência social, o inconsciente social, ele é muito forte. O rio Itapirapuã era que deu nome à cidade, a vila que nasceu e depois virou cidade, era um rio praticamente sagrado, o Rio dos Índios. Esse inconsciente social e psicológico passa depois para os brancos que substituíram esses índios que ali moravam. E assim nasceu a descida de boia. O senhor sabia que foi eu que criei o Foi ralo de boia? você que criou? Eu e o meu amigo Rondon Cairo. Pois eu queria saber quem foi, que eu sempre perguntava Foi dos nós que alunos. criamos. Eu perguntava dos alunos de Itapirapuã, quem foi que criou a descida de boia? Pois é, vocês criaram Tem isso. 26 anos. Vocês criaram isso baseado no inconsciente dos índios, que veneravam e adoravam o rio que dava peixe para eles. Então, quando vocês descem com aquelas boias ali naquela festa que faz lá em Aruanã, em Itapirapuã, é uma grande homenagem aos índios. Só que vocês fazem isso inconscientemente. Inconscientemente, porque a gente não sabia disso, né? E esse rally de boia, ele foi criado principalmente pela motivação ambiental, preservar o nosso rio. Exatamente. Como faziam os índios, né? Preservar o nosso rio Itapirapuã. Então, quando eu falo isso com os alunos ali de Itapirapuã, uma vez eu perguntei numa prova, quando eu dou prova, pode abrir o livro aí, as apostilas e colar no
pessoal das faculdades, os diretores ficam putos comigo, porque eu dou aula de um modo diferente. Aí eu perguntei a uma aula de sociologia, descreva um fenômeno social, religioso e esportivo da sua cidade. Aí descreveram as procissões, a festa da igreja, os campeonatos de esporte, as peladas, tudo. Aí os alunos de Itapirapuã, eu digo, mas gente, como é que vocês não descreveram a descida de boia? Aí um aluno disse assim, meu Deus, como eu sou burra! Aí eu digo, agora você ficou inteligente. No dia que você reconhece que é burra, ficou inteligente. Mas eles não descreveram a descida de boia aqui. Eu estava querendo que eles descrevessem, porque era um fenômeno social que veio no inconsciente do agradecimento ao rio e da conservação do rio. Porque se deixarem o rio morrer, acabou a descida de boia. Acabou. Então, o que Itapirapuã tem de mais precioso é esse rio, né, que é dentro da cidade, não tem poluição, não tem nada. Por isso agora Tem que você ser pode preservado. criar também um programa novo de reflorestar as margens do Itapira. Temos feito muito isso, Tem? mas ainda tem muito para ser feito. O rally de boia, ele tem provocado isso. Que aí na época de fazer ele, Pois é. faz plantio de mudas, né, faz essas Exatamente, coisas tem que todas. fazer isso, plantio de muda, e mudar a cabeça dos fazendeiros. O fazendeiro tem que reflorestar a beira de rio, gente. Não reflorestou a beira de rio, vai secar. O rio só se conserva se tiver pelo menos 10, 20 metros de cada lado reflorestado. O senhor falou o ponto-chave que provocou o nascimento do rally de boia. Porque nós banhava lá no rio desde criança. E os fazendeiros, inconscientemente, não vou falar que é maldade deles, mas até inconsciente, a gente via lugares que a máquina pesada, E até a beira. a gente via os rastros até na beira da água, né? A legislação ambiental não era tão rigorosa há como 30 é anos agora. atrás, né? Não era. É. E a gente não podia reclamar nem nada, porque esse fazendeiro era um fazendeiro que dava emprego na cidade também. Como é que a gente fazia? Então foi da onde esse amigo meu, o Rondon, nos chamou. Foi ele que teve a ideia de fazer o rally de boia e eu ajudei ele a fazer, nós fizemos. Para a gente então levar os alunos, levar a cidade para dentro do rio, através das boias, Exato. porque aí o fazendeiro ficaria meio encurralado, porque agora o que ele estava fazendo, a comunidade estaria vendo, né? E nós conseguimos, de várias vezes, de uma vez desceu 280 boieiros, 180, 200, 280 foi a vez que mais desceu. Então era muita gente dentro do rio descendo, né? E estava vendo ali o que estava sendo feito de ruim para o rio, para as margens do rio, né? E isso acabou inibindo e graças a Deus recuperou muito. Tem que fazer essas campanhas para recuperar a floresta da margem do rio. Muito bom então, para nós finalizar o vídeo, né? Agradecer então ao professor Mário Arruda, antropólogo, pelo esse momento, né, de nós estarmos aqui conversando sobre a história dos índios, né, a história do nome de Itapirapuã, aqui para nós transmitir aqui no nosso canal, o canal Notícias Araguaia. Obrigado, senhor. Tá?